Olá, pessoal, né? Muito boa noite, né? Ou boa tarde, ou bom dia, vai depender da hora que você for assistir essa palestra, né? Porque, como está sendo gravada, provavelmente você pode assistir isso em outro horário, né? Então, seja bem-vindo aí ao nosso canal de palestras, né? Hoje nós temos a nossa segunda palestra-aula de onde nós estamos falando sobre manutenção de placas de smartphones, tá? Mas aí dando prosseguimento aí a primeira parte da palestra que foi na semana passada, tá? Seria bom, tá? É bom que todo profissional de manutenção, antes de qualquer procedimento para manutenção de placas ou de aparelhos celulares, ele deve, de uma certa maneira, ou conversando diretamente com o cliente, ou lendo na ordem de serviço, ele deve analisar o histórico dos sintomas do defeito reclamado, tá? E em que ocasião os mesmos começaram a ocorrer, né? Então, isso pode ser perguntado diretamente ao usuário, conversando com ele, ou descrito na ordem de serviço, tá? Porque a partir dessas informações, você, como técnico, deve raciocinar para poder descobrir aonde que está sendo causado aquele problema, tá? Então, é muito importante que você, como profissional de manutenção, você detecte se o problema está sendo proveniente de uma falha no software ou no hardware, tá? Porque se você seguir um caminho que não é digamos assim, o da correção, né? Você vai perder tempo, né? Vamos dizer, você está analisando o defeito numa placa ou no smartphone que você acha que é hardware. Aí você vai ter que desmontar o aparelho, você vai ter que fazer medidas, né? Como mostramos em nossas aulas de análise de placa, né? Você vai ter que executar determinados procedimentos de recuperação. E se o problema está sendo gerado por um defeito no software, não vai resolver nada, você não vai conseguir chegar à solução do problema, né? Então é muito importante que você defina isso, tá? O problema é hardware ou software, né? Porque ambos os defeitos podem influenciar no mau funcionamento do aparelho, tá? Então você, como profissional de manutenção, é importante que você procure detectar isso, tenha como detectar isso, é hardware ou software, e seguir uma linha para solucionar o problema, tá? Então, nessa área de manutenção de smartphones, inclusive a gente pede que você analise bem, antes de você desmontar o aparelho, tá? É importante que você execute algumas ações de software. Por quê? Porque o software ele vai influenciar no funcionamento do hardware, tá? Então, você executar aí um soft reset, ou mesmo um hard reset, ou mesmo uma análise mais profunda com box de programação, tá? Que nós vamos discutir mais adiante, tá? São procedimentos que você deve levar em conta antes de você desmontar o aparelho, tá? Alguns defeitos em smartphones, tá? Você só vai conseguir solucionar se você executar ações de software, né? Como reinstalar o sistema operacional, ou como passar uma box, tá? Ou como resetar determinada senha, ou acessar determinada área do aparelho através de programas, tá? Então, é muito importante que você detecte isso antes de você desmontar o seu aparelho, tá? Então, é uma primeira coisa que a gente fala, tá? Para que você não venha a desmontar um equipamento sem necessidade, tá? Então, você defina algumas coisas também, tá? Antes de você sair desmontando. Existe algum problema físico, visual no aparelho? Ou seja, tem alguma parte quebrada, rachada, danificada, faltando pedaço, né? Porque se assim estiver, já é um sinal de que esse aparelho
pode estar apresentando determinado defeito devido a essa queda que teve, né? Tá? Então você precisa avaliar isso. Sofreu alguma queda ou caiu na água ou em líquidos, tá? É uma outra informação que você deve ter sido retirada aí do seu cliente para que você aí dê um diagnóstico correto, tá? O aparelho está ligando, acende a tela, inicializa o sistema operacional, são informações que você deve avaliar para poder diagnosticar aonde que o problema está sendo gerado, tá, gente? Então, é muito importante que você tenha esse senso crítico ao fazer manutenção de smartphones e placas eletrônicas de smartphones, tá? Então, procure ter essas informações, porque essas respostas, essas perguntas aí que a gente está fazendo, vai te direcionar para a solução do problema, tá? Então, é muito importante que você tenha em mente esse passo a passo para que você não venha aí, de repente, desmontar um aparelho sem necessidade, tá? A bateria está carregada, tá? Quanto tempo de uso tem esta bateria, né? As baterias de smartphones, gente, elas possuem, em média, de 200 a 300 ciclos de carga, ou seja, o que é um ciclo de carga? É uma carga total e uma descarga total. Cada vez que você carrega a 100% o seu celular, a bateria, né? E cada vez que você descarrega, você completa um ciclo, tá? E esse ciclo, ele é gerenciado pelo próprio celular, tá, gente? Então, não importa se você só usou 50%, tá? Esse 50% que você usou no dia de hoje, ele está sendo computado, tá? Aí você vai e bota para carregar. Amanhã você gastou mais 50%. Então, 50 mais 50, 100. Então, você completou aí um ciclo de carga gasto, tá? Então, independe de você colocar agora ou depois para carregar, tá? O sistema, ele gerencia isso, tá? Esses ciclos que vão sendo gastos pela bateria. Ao completar entre 200 e 300, aí depende do fabricante da bateria, tá? E do celular, essa bateria praticamente ela está inutilizada, tá? Porque ela vai começar a apresentar falhas. Então é por isso que a gente pergunta quanto tempo de uso tem essa bateria. Se alguém chega até mim com um celular com 1 ano, mais ou menos, em média, que tem a bateria, eu já começo a desconfiar, já posso fazer testes com a bateria mais confiável, tá? Porque às vezes o causador do problema é essa bateria, mesmo ela se mostrando carregada, tá? Mas pelo simples fato dela já estar velha, né, em termos assim de tempo, né? Porque 1 ano é 365 dias, tá? Então ela já pode ter extinguido a vida útil dela, que é em torno de 200 a 300 ciclos de carga, tá? Então é bom que você tenha essa noção, tá? Por quê? Porque bateria, igual bateria de automóvel, é uma coisa que o usuário vai ter que trocar caso ele tenha um celular aí com mais de 1 ano, tá? Então essa bateria ela já pode estar apresentando defeitos, tá? Ao conectar o cabo do carregador, mostra que está carregando normalmente, né? Então, porque às vezes pode ser problema ali no conector de carga, né? A gente discute e pratica muito esse procedimento, que é a troca do conector de carga, né? Então, isso no curso de manutenção de hardware, né, de placas, nós mostramos e praticamos muito esse procedimento, né, de trocar o conector de carga, tá? O modo avião está desabilitado, porque às vezes não tá funcionando. Já houve caso do cliente trazer o aparelho aqui e o modo avião estava habilitado, tá? Então são coisas que acontecem, tá, gente? Os dados móveis e o Wi-Fi estão habilitados, então já houve vários casos de o cliente reclamar de defeito, mas não era defeito, tá? Era configuração. Então você, como técnico, você tem que conhecer bem essa parte de configuração do aparelho, né, ou da placa, para que você não venha cometer erros, né, de condenar uma placa ou um determinado estágio, mas simplesmente esse estágio está desconfigurado, tá?
Então é muito comum isso acontecer com um usuário que não tem muito conhecimento dessa parte de configuração. Tá? Alguns têm, outros não, tá, gente? Então é comum, às vezes, muitas pessoas não saber nem configurar o aparelho que utiliza. Então você, como técnico, precisa pegar isso logo no início. O ideal é que a pessoa que está recebendo esse celular na sua assistência já saiba fazer essa triagem, tá? E às vezes nem dá entrada nesse aparelho, porque o aparelho não vai ter defeito, né? É uma simples configuração. O cartão SIM da operadora está com crédito para ligações e sendo identificado normalmente, né? Porque às vezes não tem crédito. E aí, como é que vai fazer a ligação se o cartão está sem crédito, tá, gente? Então são coisas básicas. Eu sei que você deve estar falando aí, mas isso é básico, isso aí é óbvio. É óbvio, tá, gente? Mas tem usuário que acha que está com defeito e quer que o cartão, quer que o aparelho faça a ligação assim mesmo, tá? Então tome cuidado aí com esses detalhes, tá? O controle de volume e controle de brilho estão configurados perfeitamente, tá? A mesma coisa. Às vezes a pessoa reclama que está baixo o volume e vai ver lá o controle está tudo para baixo lá. Ou então diz que a tela está escura, mas o controle de brilho tá todo para baixo lá. Então são detalhes de configuração que você... eu sei que alguns devem estar rindo, mas é importante que você que está começando agora nessa área de manutenção, tá, saiba identificar essas pequenas falhas que às vezes os usuários cometem. Tá? A memória RAM útil do aparelho tem espaço liberado para aplicativos, né? A memória RAM do aparelho, enquanto o aparelho está ligado, está funcionando, é uma área de trabalho, né? É uma memória de trabalho. Então, você tem aí celular com 8 GB, com 16 GB. Então, se for um celular com pouca área de memória, esse celular vai ser mais lento, tá? Ele vai executar as tarefas um pouco mais devagar, tá? Então, você tem que tomar cuidado aí, porque às vezes você acha que é defeito, mas não é defeito. Infelizmente, digamos assim, é uma característica do próprio aparelho, tá? A área de memória de armazenamento de dados possui espaço para gravações, tá? Isso é outro problema também. Já ocorreu muitas vezes as pessoas perguntarem, trazer o celular dizendo que não baixa áudio no WhatsApp, que não baixa foto, que não sei o quê. E quando você vai ver, não tem espaço útil para armazenamento, tá? Tá lotado de foto, tá lotado de documentos que infelizmente, o sistema começa a rejeitar o download, né? Não baixa mais coisa nenhuma porque não tem mais área para armazenar. Tá? Então, isso aí é uma outra coisa que você tem que saber, entrar lá dentro das pastas do cliente e apagar, né? Ou ensinar o usuário a apagar, salvar os dados dele. Tá? É uma questão aí de configuração do aparelho. Tá? A depuração USB estabilizada, a fim de ocorrer uma comunicação com o computador, né? Que a depuração, gente, é a ativação da comunicação com a porta USB, né? Então, às vezes, você quer carregar uma música do computador, ou quer transferir dados do celular para o computador, e às vezes o cliente não consegue porque a depuração, normalmente, ela vem desabilitada. Então, você tem que saber como que se habilita isso, tá? Como é que eu ligo a porta USB do celular ao computador? Você sabe, né? Então, eu queria aí até fazer uma pergunta a vocês aí que estão assistindo essa aula. Você sabe ativar a comunicação do seu celular com o seu computador? Né? Então, é uma pergunta que eu queria que vocês me respondessem aí na área aí de comentário aí, por favor, digita aí. Você sabe fazer isso? Eu sei que a maioria sabe, tá, gente? Mas e sei também que algumas pessoas, muitas pessoas aqui que estão assistindo não sabem, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa ensinar nos treinamentos, a gente ensina à medida que a gente pode, à medida que a gente for avançando aqui nas nossas aulas das palestras técnicas, tá? A gente vai aí
mostrando aí como que se faz isso, né? Ou você aprende sozinho, você aprende a sair sozinho, tá? Mas é uma coisa que a gente vai mostrar aqui também, tá? O ATC é aparelho telefônico celular, tá, gente? Então, muitas das vezes, você vai ver esse termo, tá? Em alguns lugares, em alguns autores, em algumas aulas que você for assistir aqui da gente, você vai ver ATC significa aparelho telefonia celular, tá? Está com a opção de desenvolvedor habilitada. Por quê? Porque você só consegue executar a depuração, habilitar a depuração USB, se a sua opção de desenvolvedor estiver habilitada nesse celular. Você sabe habilitar essa opção aí no seu celular? É uma outra pergunta que eu estou fazendo. Tá? Então você tem que saber habilitar essa opção de desenvolvedor aí. Será que o seu celular aí que está na sua mão, ele está habilitado como desenvolvedor? Você, como dono do aparelho que está na sua mão, você é o desenvolvedor? Né? Então, é uma outra coisa que eu sei que aqui na sala, nessa palestra, tem muitas pessoas que sabem habilitar essa função, mas sei também que muitos não sabem, tá? Então, não é vergonha, tá, gente? O que você não souber, tá? Não é vergonha para você que está aprendendo, tá? E não é vergonha para ninguém, tá? Então, para com esse medo de que alguém vai descobrir que você não sabe. Diariamente eu aprendo dezenas de coisas aí com outros parceiros, com alunos, com outros professores. Tá? Então, a gente tem que aprender diariamente. Essa área de manutenção eletrônica, como eu creio que todas as áreas da vida, você tem que aprender diariamente. Tá? Então, quando eu não sei uma coisa, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que não sei. E se você tiver alguma coisa para me ensinar, eu estou aberto para aprender. Tá? É só você me ensinar que eu vou agradecer, tá? E se eu puder, eu vou retribuir. Tá? Então, todo mundo tem sempre alguma coisa que possa ensinar para outros. Tá? Eu tenho algumas coisas para ensinar, mas eu tenho muito para aprender também. E provavelmente você que está me ouvindo aí tem muita coisa para me ensinar. Tá? Então, eu estou aberto para aprender também. Ok? Tá? Então, não fique com vergonha de perguntar, tá? Porque nessa área é muito vasta, tem muita opção, muito nome que você não conhece. Eu estou fazendo um glossário de termos dentro da telefonia celular, da manutenção de telefonia celular, e depois eu vou lançar isso aí num PDF aí para vocês aí. Só que a gente vai estar sempre que está tendo atualizando, né? Porque é muita palavra, então a gente vai descobrindo o que significa e vai acrescentando, tá? Então depois vocês me cobrem isso aí, desse glossário aí de palavras e o que significa cada palavra, tá? Então depois vocês podem me ajudar aí a contribuir, a construir esse glossário. Talvez a gente faça até de uma maneira colaborativa, né? Através aí do Google Drive, né? Onde a gente pode aí compartilhar colaboradores, né? A gente pode fazer isso através de lá. Depois quem tiver alguma ideia que possamos fazer isso, tá? Vai ser bem recebido. Ok? Então eu vou parar por aqui nessa aula, porque já estamos aí com 18 minutos, e vou aí aguardar, eu vou dar alguns comentários aí de vocês aí. Ok? E daqui a pouco a gente volta aí na sequência dessa palestra. Tá? Então, se você tem alguma pergunta para fazer, digita aí na área de comentários aí embaixo, para que a gente possa aí responder aí algumas perguntas. Ok, gente? Então, aguardo aí as perguntas de vocês. Daqui a pouco a gente se vê na próxima aula.